Vamos ver aqui algumas funções estatísticas. A função maior e menor, elas são similares, né? Então você vai selecionar um intervalo e vai indicar qual a posição desse intervalo que você quer, né? Então na função máximo, né, ele vai colocar esse intervalo vai organizar esse intervalo de forma crescente e vai te dar, né, a posição do maior para o menor. Então se eu indicar a primeira posição, ele me dá o maior número desse intervalo. Se eu indicar a segunda, né, o segundo maior número e assim sucessivamente. E a função menor da mesma forma, eu vou colocar o intervalo, ele vai colocar ele para mim em ordem crescente e as indicações numéricas vão de cima para baixo, né? Então do menor para o maior. E eu consigo indicar qual posição eu quero de retorno. A função máxima, eu só seleciono o intervalo, ele me dá o maior valor. E a função mínimo, eu só seleciono esse intervalo, ele me dá, né, o menor número. Então vamos ver aqui. Função maior, a sintaxe dela, né? Chama a palavra maior. Eu tenho dois argumentos que são obrigatórios, que é a matriz e a posição dessa matriz. E vamos executar aqui e entender o que está acontecendo. Vou chamar aqui a função maior. Vou indicar o intervalo de interesse, que é a minha matriz. E agora, qual a posição que eu quero? Vamos começar pela maior, né? Que é a posição 1. E vamos executar. Do intervalo aqui, nitidamente o 8 é o maior número, então executou corretamente. E agora vamos fazer um teste com a segunda posição desse intervalo. Ele já executa e retorna para mim o 7, que é o meu segundo número deste intervalo. Função máximo, né? Aqui eu preciso de pelo menos um argumento, né? Então o primeiro argumento é obrigatório e eu posso selecionar até 255 objetos aqui, né? Células neste intervalo. Vamos executar ela. Eu tenho aqui a função máximo, lembrando de colocar o acento em português, senão você não encontra a função, ela não executa. Eu vou só selecionar o intervalo de desejo e vou executar. Aqui ele vai sempre retornar o maior valor do intervalo. A função menor e a min são similares às duas anteriores, né? Então, para a função menor, eu preciso dos dois argumentos válidos, né? O intervalo e a posição desse intervalo. Vamos executar aqui, chamo a função menor, seleciono aqui o meu intervalo, a minha matriz. E vamos começar aqui pelo menor número, né, que seria a primeira posição desse intervalo. Executa aqui o menor número, nitidamente é 1, e a gente pode configurar qual a posição desse intervalo a gente quer o retorno. O segundo menor número desse intervalo é o 2, então é uma função bem simples de executar. E a função mínimo, similar à função máximo, vamos só executar uma vez aqui, vou chamar, lembrando do acento, senão você não encontra a função. Seleciono o intervalo, executo, e ele vai me dar, né, o menor valor. Nesse exemplo aqui é o número 2, né? São duas funções bem simples.